Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Oi, Mari, boa noite. André, boa noite. Duda, boa noite. Edna. Oi, Ana. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem esqueceu de pôr um copinho de água aí do lado, ainda dá tempo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, a parábola da figueira seca. Quem quiser acompanhar pelo Evangelho, Silvia. Boa noite, Giovana. Quem quiser mandar os aviãozinhos assim para os amigos, compartilha a nossa live. Boa noite, Di. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo aí? Tudo Beleza. bem por aqui. Tô bem. Hoje o nosso tema é a parábola da figueira seca, né? Correto. Interessantíssimo. Para variar, parábola. São difíceis de entender, mas são muito interessantes. Pois é. Parábola é sempre um negócio muito curioso, né? Muito cheio de detalhes, cheio mesmo. Nossa. É verdade. Tá dando um Boa noite, retorno aí, eu acho. Gláucia. É? Olá. Aí, Glaucia. Tudo bem, Glaucia? Tá me ouvindo bem ou ainda tá dando retorno? Tá dando retorno do que eu falo. Ah, tá. Isso. Dando um Mas aqui eco. para nós tá normal. Ah, é? Talvez abaixa um pouquinho o volume, às vezes melhora, não? Eu achei que seria Oi, outro aparelho aí Rose. ligado perto. Aí, tá Ah, dando tá. retorno. Assim Não. tá falando. Retorno. Tinha que ter o celular perto. É engraçado, né? Olha, ó. Tô ouvindo eu É. falando. Tá dando eco. Oi, Kati. Engraçado. Boa noite. É. É, tá ligado aqui o negócio. Eu abaixei Sei aqui um lá. pouquinho, de repente melhora. Ah, Instagram. O Insta. Já, como diz o outro, melhorou tanto, né, desde que a gente começou? Antes nem rodava, né? A pessoa nem entrava. É. Aguinha. Vamos lá, então. Ela é comprida, né? Ah, então, às vezes Para. era o volume. Eu abaixei aqui, o pessoal tá falando que parou. Que bom. Vamos lá. Bom, parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira:
que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, de 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície. Agradam aos ouvidos, mas quando percrustadas nelas, não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos, em se melhorando, eles são a figueira estéril.
Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. Bastante coisa, né? Bom, passagem bíblica aqui primeiro. Muita coisa, né? Claro, sem pretensão de esgotar nada aqui, né? Porque é muita mesmo coisa, né? A gente for olhar, estava preparando para a live, eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, bastante coisa a gente tirou de lá. É bastante informação que ele tem, assim, né? Do Novo Testamento e do Velho Testamento, né? Que ele faz essa contextualização interessante demais. Pois vale a pena ver sobre essa parábola, né? Da figueira seca. Muita coisa interessante. Mas, enfim, Bíblia inteira, né? Passagens, todas elas recheadas de figuras. A gente não cansa de falar isso aqui. Né? Toda ela recheada de figuras. Todos, símbolos, etc. E Jesus aí, nesses 3 anos de intensa atividade, de intensa dinâmica espiritual, ensinou o tempo todo. Também não cansamos de falar isso. Repetitivos. É repetição necessária, né? Com perdão aí do pessoal que nos ouve, mas tem que falar. Então, nesse dia, ele passando, como se saísse de Betânia, fala, né? Estava em trânsito. Como é que é o esquema? Passou por a figueira, foi lá no templo, aquele episódio controverso do templo, dos vendedores do templo, a purificação do templo e tal, né? Depois voltou. Aí não fala do templo, né? Só fala que depois, um dia, voltou. Mas é esse o pano de fundo. Primeiro, a ida. Quando ele vê, né? Primeiro ele fala, tenho fome, vê a figueira lá toda frondosa, né? Cheia de folhas, e vai até ela. Agora, tem umas coisas curiosas aí. Primeiro ele fala, tenho fome. Ele não estava com fome. Na verdade, ele não estava com fome. É símbolo, mais uma vez, até isso era símbolo. Há coisas no Velho Testamento, e no Novo também, que são aí os ensinos que são feitos por algumas didáticas diferentes. Uhum. Nesse caso, uma que chama ação simbólica. Ação simbólica. O que é ação simbólica? É cinema mudo. É tipo assim, sabe? É uma encenação de alguma coisa. Às vezes fala um pouco de alguma coisa ali, mas em regra é como se fosse um teatro que o sujeito faz e depois transmite a lição de alguma maneira. Isso aqui que aconteceu com a figueira, né? Secando a figueira, é uma ação simbólica. E ali, o Haroldo trouxe alguns outros exemplos, né? Que eu vou tentar lembrar aqui, que eu fiz umas anotações. Profeta, acho que Isaías, né? Naquela linguagem lá figurativa do Antigo Testamento, falou para Isaías, Deus, né? Falando para Isaías. A gente sabe que Deus não fala diretamente a nós, né? Mas na linguagem figurativa lá, fala por meio do coração, né? Não fala diretamente, vem cá falar com a pessoa. Falou para ele assim, ó, o negócio é o seguinte, meu caro, você vai ter que andar nu por Jerusalém. Legal, hein? Que show. Ser profeta devia ser muito bom, não. Mas enfim, aí falou, você vai ter que andar Era nu. testado o tempo inteiro, né? Exatamente. Aí falou, beleza, mas é para tirar até a sandália. Muito bem, vamos tirar a sandália. Chegou lá nu, entrou em Jerusalém, e aí Deus falou para ele, né, simbolicamente, agora dá uma volta aí, vai rodar. Aí foi, andou, pra lá, pra cá, isso aqui. Voltou, colocou, né, depois de andar pra caramba, voltou, colocou a roupa, pleno e tranquilo. O pessoal, que isso? É que não tinha sanatório ainda na época, porque senão já tinha ido pra camisa de força. Nossa, a Casa Verde, né? Simão Bacamarte. Tá doido.
Esse cara é doido. Andando pelado, e de repente pega a roupa dele e pronto, né? Aí ele foi explicar, ó, vocês estão fazendo aí aliança com o Egito, né? Para entrar em guerra contra o rei da Síria. O que vai acontecer? Vão perder. Todo mundo vai ser humilhado, vai ser obrigado a andar nu, como derrota, né? Como resultado da derrota. Aí, o pessoal, opa, então, melhor não entrar em guerra com ninguém. Teve outros exemplos. A Silvia lá. Outro exemplo. O profeta Jeremias. Aí esse aqui, ó, capítulo 19, versículos 1 a 11. Deus fala para Jeremias, né? Ó, Jeremias, vai lá, compra um vaso de cerâmica maravilhoso, né? Chega lá em frente ao templo e joga no chão, quebra. E é para pisar, mas para quebrar e virar caquinho mesmo, né? E ele chega lá e faz isso, né? Chegou lá na frente do templo, pá, jogou, quebrou o vaso, começou a pisar, quebrou mesmo o negócio, né? E mais uma vez o pessoal olhando a cena lá, não sei se eu comento ou não. Aquela coisa, né? Outro doido, só tem doido nisso aqui. E aí, depois, como eu disse, depois da encenação vinha a explicação, né? O que é isso, Jeremias? No caso de Jeremias, ele se alterou, ele foi até um local proibido lá, ele era um pouco, né, a flor da pele, foi no local proibido, foi preso, ficou preso 4 dias. E aí, qual que é o fundo daquilo lá? Ele explicou, falou, ó, Jerusalém vai ser invadida. Vai ser invadida e as coisas aqui não vão ficar boas, não. Esse era o símbolo. Houve ainda outro, né? Outra dessas ações simbólicas, né? Essa encenação, que depois vem o encenamento. Com Ezequiel, capítulo 4, ou 4, versículos 1 a 3. Né? E Deus fala para ele, ó, pega lá uma cerâmica, um vaso, né? Desenha lá Jerusalém. Né? Faz o desenho, bonitinho, como se fosse uma criança. Desenha Jerusalém. E depois você pega umas pedrinhas, faz uns cavalinhos, faz uns soldados, e começa a brincar de guerrinha lá. Né? Guerrinha, tal, isso aqui, isso aqui. É um adulto brincando, né? Enfim, né? Mais uma cena grotesca. E o pessoal, mais uma vez, sem entender coisa nenhuma. E aí, ótimo. Finda a cena, veio a explicação e novo alerta. Né? O que é isso aí, o Ezequiel? Falou, Jerusalém vai ser invadida, vai ter guerra aqui, né? Etc, etc. Então, o pessoal, né, poder se preparar, etc, etc. Acontecia isso. Tá, exemplos de ações simbólicas. Essas, né? Dentre várias outras. Agora, isso que Jesus fez também é ação simbólica. Chegou, tem fome. Tem fome. E foi lá, viu uma figueira lá, tá, cheia de folha, né? E foi ver se achava alguma coisa. Está escrito aí, alguma coisa. Né? Não falou figo. Não era um figo, coisa. Era alguma coisa na figueira. Alguma coisa, na figueira. Né? É interessante essa colocação dessas palavras, né? Foi procurar alguma coisa. Com fome, foi procurar alguma coisa. Uma figueira. O que ele poderia achar? Né? Se não figos. Seria lógica a coisa. Aí ele chega lá e acha só as folhas. Porque não era tempo de figos, está escrito isso. Não era tempo de figos, era abril. A figo era maio. E ele sabia disso, e todo mundo ali sabia disso. Claro. Mas não era tempo de figo, ok. Mas era tempo de folha? Não, também. Porque a folha indica que o figo está ali. Mais ou menos assim. Né? Não era tempo de folha nem de figo. Beleza. Por isso ele chega lá e fala, ó, ninguém jamais coma frutos de ti. Né? A princípio, é alguém conversando com uma planta. Né? Mais uma daquelas ações simbólicas estranhas. Né? Questionáveis aos olhos de quem está ali e não tem olhos de ver. Né? Quem não busca o que está no fundo daquilo ali. Porque não tinha coisa inútil. Ele não fazia coisa inútil. Simples assim. Não tinha nada inútil que ele fazia. Tudo ali tinha que prestar atenção, tinha que extrair um sentido por detrás daquela ação, daquela palavra, tudo, absolutamente tudo. E tá. Outro símbolo aqui, né? Então,
Beleza, na volta, acha lá a árvore seca até as raízes, né? Inteira seca, né? E aí que o Pedro pergunta, olha lá, aquela árvore que você amaldiçoou, né? Acabou, tá sequinha, etc, etc. Ele conclui, né? Depois a gente retorna aí nos símbolos. Ele conclui, não, se você falar para esse monte, né? Tira isso aqui, vai para o mar, sem hesitar, né? Tendo fé de tudo dando fé que tudo o que disser acontecerá e verá cumprir assim. Tá? É uma lição de fé, né? Mas vários símbolos ainda, né? Para serem explorados. Árvore, na simbologia judaica, hebraica, significava pessoa, ou um coletivo de pessoas ali, né? Uma coletividade. Árvore, figueira, videira. Né? A videira, na verdade, simbolizava o pessoal ali de Israel mesmo. É mais específico. Agora, árvore era símbolo de pessoa ou coletividade. Né? Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Ele está falando de árvore também, né? Mas no fundo não é árvore que ele está falando. Ele está falando de pessoas. Uma pessoa que na sua essência é má ainda, né? Carrega aquilo, não vai dar bons frutos. Por quê? Porque o sentimento ele precede o pensamento, né? O pensamento precede a ação. É assim que funciona, né? A gente pensa conforme a gente sente. Mais ou menos essa é a lógica, é o caminho a ser percorrido. E, apesar da gente achar que a gente pensa primeiro, né? Antes de sentir. A maioria das pessoas assim, fala, não, eu sou extremamente racional. Não temos nada de racional. Nós somos extremamente emoção. Nós somos o tempo todo guiado pelas nossas emoções, né? E isso é comprovado. Como diz o outro, aceita que dói menos. Por aí. E quanto mais rápido a gente aceita isso, melhor a gente vive, né? E as nossas emoções dominam as nossas ações o tempo todo. E aí, o próprio Allan Kardec, né? Ele fala isso aí no primeiro parágrafo. A figueira é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, né? Já fala. A simbologia da árvore é pessoa, é coletividade ou pessoa. Né? Ou coletividade pessoa, né? Ou coletividade só. Só pessoa, desculpa. E a gente observar lá no livro dos Espíritos também tem isso, né? A espiritualidade fez um desenho lá, né? Uma videira, uma uva, né? Um cacho de uva, para simbolizar o trabalho. Fala, isso aqui é, né, o resultado aqui, o trabalho do mestre. É uma videira. Aqui, na verdade, no meu evangelho também é. O meu tem isso não. Todos têm. Assim, acho que de versões mais antigas, todas, a coleção de Kardec tinha essa videira. Esse aqui. Meu não tem não. Mas as coleções antigas têm. Tinha, né? Simbolizando aí o trabalho do Cristo. Está explicando lá, tem uma explicação lá no livro dos Espíritos. Né? Por que desenhou a videira, né? O cacho, para quê? E aí explica lá. Mas é isso, né? Enfim, esse é o símbolo da pessoa, né? A árvore. E aí o pessoal de Israel, ali a turma de Israel era figueira ou videira. É isso, a figueira em si. Então quando ele seca a figueira, né? Ele está falando o quê? Ó, o pessoal daqui está falhando, né? Aqui basicamente só folhas. Só folhas, né? Não tem frutos, nem fruto temporão não tem. Né? Fruto antes da hora, né? Antes da hora da colheita. Não tem, só folhas. Aí ele amaldiçoando, como diz Pedro, né? Entre aspas, disse para ela que ninguém mais coma fruto de ti, né? Para sempre. Olha o jeito que ele falou, foi duro, né? Foi duro. Mas para simbolizar que aí não tem nada de útil mesmo, não tem proveito útil, então para quê? Os símbolos eram todos enérgicos. Quando ele falava, ali haverá pranto e ranger de dentes, será tirado lá no fogo do inferno, né? Falava, tem algumas partes que falam isso, né? Ali haverá choro e ranger de dentes, fala toda hora. Várias e várias passagens, a gente repetiu isso aqui, né? Mas em resumo, os símbolos aí, em resumo do resumo, né? Do que tem nessa passagem bíblica é isso. Mas agora, outras coisas, né? A serem comentadas. Oi?
E começando aí nessas outras coisas, é interessante, né, que ele coloca os oradores, né? Ele já vem logo com os oradores. Ele fala que a figueira representa as pessoas, né? Que, que não tem senão as aparências do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. E aí ele logo na sequência ele já coloca oradores que têm mais brilho do que solidez, né? É. Aí a gente remete aos falsos profetas, né? Remete às pessoas que se colocam como sabedores, né? Conhecedores da verdade, mas que na realidade é um verniz da superfície, né? E é engraçado quando a gente fala em verniz, eu não sei se alguém já fez algum trabalho em madeira, é uma camada tão fina, É né? mesmo. E Então, assim, bonitinha. ela é bonita, ela dá brilho, né? Ela dá um aspecto assim na madeira todo bacana. Ele é como se ele realçasse, né, os detalhes da madeira, que é quando tá só na madeira, ou mesmo quando a gente pinta a madeira, que eu já fiz artesanato de madeira, a gente pinta de alguma cor, aí ele dá assim uma vida à cor que a gente pintou naquela madeira, né? Além de proteger, né, e tal, tem outras funções o verniz assim, mas é, é interessante demais, né? Que o verniz é uma camada muito fina, muito Fininho. fina, Só para dar brilho né? mesmo, só para ficar bonitinho e dar Para brilho a coisa. realçar, realça, né, a cor, mas só que é muito básico, porque se você E aí aprofundar um pouquinho, o acabou, restante é né? madeira. Acabou. É. Acabou. Tem aí os enganadores, né? Os enganadores. E tem muitos enganadores aí que têm certeza de tudo, Sim, né? sim, É semelhante àqueles espíritos, né, zombeteiros, que se põem a falar sobre tudo. Qualquer tema, os falsos sábios, lá pseudo-sábios, né? Que sim. o Allan Kardec coloca no livro dos espíritos, né? Pseudo-sábios. Responde qualquer pergunta, sabe sobre tudo, na verdade não sabe nada. Né? Mas assim, tem o verniz, tem a É aparência. verniz. E há muitos Eles dons mesmo. sabem ele sabe, ele tem técnicas, né, da oratória em si, ele tem um magnetismo que ele fala, né, ali, vai envolvendo as pessoas, mas nem sempre pro que é útil, né, igual fala aqui, nelas não se encontra nada de substancial para o coração, né, nada de realmente profundo, né, de É. proveitoso para o coração. Rolando Lero, né? Rolando Lero, moderno. Rolando Lero falava, né? Bonito e tal, amado mestre, saudoso, sei lá o quê, blá blá blá, maravilha do ensinamento, né? E nada, nada de profundo. Era Nada. só enrolation, o tempo todo. Enrolation e bromation. Só embromation, A gente, só enrolation. Não tinha eu nada ali que prestava. tenho certeza que todos aqui já tiveram um professor que fala maravilhosamente bem, que todo mundo gosta, que ele é um professor legal e que ninguém aprende nada, O que né, foi da que ele falou matéria mesmo? mesmo. Não lembro. Não dá para entender, né? Ele não tem conteúdo. Ele só tem mesmo a forma, né? Só o verniz. E aí Pois depois é. ele continua aqui, né? É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não os são. A Que pessoa tem todas pesado. as ferramentas, de repente ela tem um corpo perfeito para o trabalho, né? Todos os membros, tudo funcionando, saúde, e ela não é útil para ninguém, por É, escolha, né? isso aí dá um probleminha, né? Dá um probleminha. Porque aí é aquela coisa, né? Tudo bem, ao ignorante vai ser sempre dada uma baliza diferente, né? Não sabe Sim, mais ou menos o que está fazendo. É como se fosse uma criança, né? Que não está sabendo direito o que faz e tal.
Tem hora que ele fala assim que é como se fosse, é mais censurável. É o cara que enxerga, né? E tropeça na gente do que um cego que tropeça na gente, né? Tromba na gente. A gente não vai censurar da mesma maneira. Então aquele que foi, aí vem outra lição, né? Aquele que foi muito dado, muito será cobrado. O que é muito dado? Muito, às vezes, é o corpo físico saudável mesmo. É muito. É Sim, muito. já é Por muito. que é muito? A Porque tem gente que maioria não não tem. tem. Uhum. Tem gente que Tem não muita tem. gente que não tem. Que não tem. Isso aí já é, por si só, uma grande vitória e motivo de gratidão. Motivo de Sim. gratidão. É que a gente acostuma. A gente acaba esquecendo, porque é automático. A gente acostuma mesmo. Ah, beleza, eu levanto todo dia, eu acordo, me espreguiço, né? Faço assim com meus braços, eu levanto, vou lá escovar dente e tal. Tem gente, por exemplo, que tem nem perna, ou nem mexe, né? Perna, ou não tem nem braço, né? Nem isso aqui dá pra fazer, pra espreguiçar. Né? São coisas assim, parece bobo isso, mas não é bobo, não. É pra gente perceber que a gente realmente tem muita coisa, né? A ser grato, né? Tem muita coisa. São coisas simples, né? Quando a gente não Simples. convive com nenhum deficiente, a gente não valoriza, né? O Não, simples não. fato da gente Automático. enxergar é algo que a gente deveria valorizar e muito, né? Porque quantos cegos, né? Quantas pessoas com ou cegueira desde nascença, ou que se tornaram cegos, ou pessoas com problemas graves na visão, né? Que são impedidas de ver, como a gente vê. Então, assim, é uma das coisas que eu mais agradeço. É interessante isso, até lembrei aqui. Mas é uma das coisas que eu mais agradeço, de poder ver, de poder enxergar. Porque deve ser muito triste, né? Quem não tem, não consegue, não sabe nem o que é, né? É igual a gente já falou aqui, uma vez você falou, como é que explica o azul para um cego, É, uma cor para um cego. né? Tem como, não tem parâmetro nenhum, né? Cego de nascença, né? Claro. Que consegue E que durante a vida então aí. a minha visão seja motivo, seja algo útil, não só para mim, né? Que a minha visão seja algo útil para todos que estejam ao meu redor. Que através da visão a gente pode auxiliar tanto, né? São tantas coisas que a gente pode auxiliar as pessoas, um raciocínio, uma forma de ver a vida, uma forma de ver as coisas, sensibilizar o outro, que às vezes está com um problema e ele não está enxergando o outro lado, a gente enxergar o outro lado pelo outro, né? E falar, você viu aquele caminho? Tem aquela forma. Isso é uma forma de ser útil, de modo bem simples, né? Só enxergando, só observando possibilidades, criando soluções para a vida das pessoas ao redor, né? Porque problemas todos nós temos e temos um caminhão. Ou alguém aqui está sem problema? Porque eu posso fazer doações, empréstimos, Uhum. é de graça. Pode levar. Eu dou. Mas, né? E aí a gente conseguir ver soluções, ajudar o outro com alguma ideia, com alguma visão diferente, nossa. Mas a gente só consegue ter essa visão diferente quando a gente presta atenção nisso, né? Quando a gente dá valor a isso. Senão a gente vai passando pelo mundo, passando pela vida, pelo tempo, sem refletir sobre nada e Só sem ser útil. voltando, só voltando na passagem bíblica, na verdade, a fome, né, que ele teve, uma das primeiras coisas que a gente falou, mas faltou falar, que símbolo que é esse, né? Fome, mas não é fome de comida mesmo, não, né? Fome de Não, resultado espiritual. É sim. isso. Era a figura do governador planetário aqui. Então ele veio ensinar e dar uma fiscalizada também, né? Como é que tá aí as coisas e tal, né? Embora já soubesse, né, do destino dele. Mas essa fome que ele tinha, ele falou isso algumas vezes, tem algumas passagens que ele fala, tenho fome, ou tenho sede. Não é fome e sede de verdade, né? Não quer água, não quer pão, né? Quer resultado. Por exemplo, bem-aventurados que têm fome e sede, aí ele fala, dê justiça, né? E serão saciados. Fome e sede de justiça, por exemplo. Aí já tem o complemento, né? Ficou fácil que não precisou nem pensar direito, né? Ele tem fome e sede de justiça. Mas é a questão, é como se fosse alimento, né?
que Sim. serão fartos, serão saciados. Então, essa fome dele, de ter fome, né? Aqueles que ouviram com o ouvido de ouvir, ficaram lá prestando atenção no que queria fazer. Para depois entender que não era uma fome mesmo, de comer comida mesmo, não. Era de resultado espiritual que não estava tendo, não estava ocorrendo. Tanto que ele veio em pessoa para poder ensinar algumas coisas ali e foi, né, super bem tratado, né, por onde ele passou e tal. O pessoal adorava ele, né, não teve nem perseguição, não aconteceu nada disso. Imaginem. O resultado estava, ó, abaixo da linha da miséria. Né? Ó, quando ele coloca aqui de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida, o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, né? Aí ele fala que todas essas doutrinas, esses sistemas que não tiver essa base sólida, será da mesma forma que a figueira, né? Ficará seca. A gente tem muitos exemplos disso no mundo, né? Desde que o mundo é mundo. São muitas, ao longo da história, nós temos muitos sistemas que faliram. Roma foi um, né? Foi um sistema que faliu, caiu. Ninguém imaginava, ninguém iria acreditar, jamais, que um sistema tão grande, né, que conquistou assim o mundo da forma que era conhecido na época, né? Poderia cair. E caiu, né? Do dia para a noite ele ruiu, porque não era vazio, né? Não trazia benefício real para as pessoas, né? E assim acontece hoje em dia no mundo inteiro, por exemplo, com os sistemas financeiros dos países, né? Com tanta corrupção. E é realmente generalizado, não é um país específico, não é um lado do globo terrestre, é algo que acontece na maioria mesmo das sociedades, estão falindo, estão ruindo, caindo, né? Porque não produzem algo de útil, né? Ele só vai favorecer poucos, e não é bem isso, né? O sistema tinha que funcionar para todos. Tinha que ser útil a todos, né? Para que todos pudessem aprender, para que todos pudessem viver de modo, né, pelo menos um pouco confortável. E não é isso que acontece. Então, os sistemas estão todos falidos. As doutrinas sem bases sólidas, né? As religiões, as doutrinas, as filosofias, que às vezes arrastam multidões, mas que a gente pode ficar tranquilo que mais dia, menos dia, também vão se tornar nada. Nossa, mas é muita gente. É muita gente. Mas se não é útil, não ficará, não sobreviverá, né? Aos olhos do Pai, aos olhos de Jesus. Sem os valores, né? Sem esses valores básicos, que são o destino fatal da humanidade. Não Sim. é um destino alternativo, não é? O destino fatal parece pleonasmo, né? Que é o destino, vamos lá, corrigindo. Que é o destino, que é o caminho fatal, vamos lá, né? Caminho pode ter É o vários, né? único Agora o caminho, fatal né? é o único caminho da humanidade, são esses valores, né? Que o cristianismo, por exemplo, né? Ele traduz, mas não só. Antes dele já havia, depois dele já havia, já houve outros, etc, etc, né? Outros com essa base filosófica parecida, né? De humanidade, sobretudo, né? De Sólida. fraternidade. Sim. Fraternidade impõe a ação, esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe. O Evangelho está sempre mencionando isso, né? Que Jesus está sempre falando, que é a ação. Olha lá, a multidão de famintos do mundo. É, de fato, né? Agora é interessante, desigualdade das riquezas foi um tema explorado pelo Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Uhum. Daí ele fala, pô, mas e a desigualdade? Ele fala, ó, ainda em mundos tais como este, isso é natural, tá? Mais do que natural. Por quê? Pessoal, né? Basicamente aqueles É muito dois, egoísta. egoísmo, né, orgulho e tal. Basicamente isso que Uhum. imbui, né, que aí é o móvel das ações, então fica complicado. O pessoal realmente não olha muito no entorno, né?
Não que o sistema E eu acho. seja o sistema propriamente, o sistema horrível, né? Mas a pessoa que personifica, aquele que tem o poder, aquele Sim. que tem a propriedade, não se resolveu espiritualmente para o bem, né? Não se dispôs a olhar quem está à volta. Então, apesar de produzir a riqueza, né? O que é necessário, na verdade, né? Isso é valorizar o trabalho. Ele simplesmente não olha para o lado, então fica só para ele. Aí sim está o problema, né? É aquele que tem o poder ou a possibilidade, que é o que fala aí, né? Símbolo das pessoas que podem ser úteis, né? Quem tem E mais pode não ser mais são. útil mesmo, possibilita alguma coisa. A gente falou sobre esse negócio da riqueza, não servir a Deus é mamon, né? Naquelas lives lá, Sim. servir a Uhum. Deus é mamon. E Mas, aqui ele finaliza o comentário dessa parábola falando, tocando uma ferida bem ferida, né? Falando dos médiuns. uhum, isso Porque aqui é todos doído, nós hein? somos médiuns. E aí dói muito porque é um calcanhar de Aquiles, né? Que tem muitas pessoas que falam, eu sou médium. Eu falo, que bom, que todos Boa nós sorte. somos. Boa sorte, continue sendo, que ótimo. Você vive nesse planeta, você já está credenciado nessa qualidade. Você já se inscreveu lá, assim, ó, quando vou para a Terra. Uhum. Então você já vai ser médium, né? Mas e aí, né? São os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes, para nos transmitirem suas instruções. Pois é, são instruções, mas instruções geralmente levam as pessoas a bons lugares, a boas reflexões, né? A boas ações. Instruções são soluções de às vezes de problemas que a gente ainda nem percebeu que nós temos, né? Ainda não deu tempo de cair a ficha, a instrução chegou, faz assim, vá para a esquerda, vá para a direita. Aí a gente percebe, nossa, ainda bem que ele avisou, porque, né? Se eu fosse por ali, olha tudo que ia dar errado. Então, instruções, instruir, ajudar a guiar, né, por um caminho bom, por um caminho útil. Então, pois é, mas aí eu fui conversar com né, um espírito e ele me instruiu a, sei lá, a fazer uma amarração. E aí, né, que tipo de instrução é essa? Vai me levar onde? Eu vou fazer um trabalho e vou, sei lá, fazer um procedimento para aquela pessoa. Pode fazer. Você é livre para fazer, né? Você tem o livre-arbítrio, não tem? Mas e aí? Aqui ele chama a atenção, basicamente, né, dos médiuns que são responsáveis pela mensagem que está sendo passada, né? É responsável por essa faculdade mediúnica. Né? Nós somos responsáveis pelo que a gente emana, pelo que a gente faz. Eu estou representando, de repente, um espírito que não está aqui com os órgãos, né? Igual está falando aqui, suprir os órgãos materiais para falar, para agir. Ok, está agindo através de mim? Muito bem. Mas essa ação vai ser útil? Vai ser instrutiva? Vai ser boa? Se não for, esse dom pode ser retirado de mim. Ou eu tornar presa dos maus espíritos, né? Que é a chamada final que ele faz aqui. É Então, é verdade. algo para nós pensarmos. Por mais que nós tenhamos uma sociedade que a maioria, por exemplo, não está nitidamente trabalhando, por exemplo, incorporado. Talvez a gente enxergue como uma minoria que esteja incorporado. Mas será que a incorporação se dá apenas lá na casa espírita, através de um movimento XYZ? É assim? Será que a gente não está incorporando ideias, pensamentos, instruções o tempo todo? Né?
Então, como médiums, nós temos essa responsabilidade do que nós estamos captando do plano espiritual. E o plano espiritual é aqui, é onde nós estamos. Então, nós captamos o tempo todo. Nós estamos mergulhados, é como se fosse um mar. Quando você mergulha, né, no mar, é a mesma coisa. Estamos médiums mergulhados no mar. No mar o quê? De várias vibrações, vários pensamentos diferentes. Então, o incorporar, o ter uma intuição, ter um sonho, ter são N formas da gente perceber, né, uma instrução. E a gente precisa analisar. Nós precisamos ser críticos, né? É instrumento de trabalho. Mediunidade é instrumento de trabalho. É isso, né? Em resumo. Aqui ele faz referência aos médiuns, a mediunidade patente, né? Ostensiva. É claro que, em maior ou menor medida, todos somos, né, médios, como ele mesmo fala, Allan Kardec, né, no livro dos médios, sobretudo. Mas aqui, quando ele se dirige, né, ele fala que os intérpretes dos espíritos, né, aí basicamente, para transmitir instruções e tal, depende de fato, né, como você está falando aí, de um avanço, uma incorporação eventual, né, alguma coisa assim, mais aprofundada. Né? E ele, uma psicografia, fala, né, tal, mesmo cura, né? Ele fala assim que são árvores, olha só, são como árvores, né, tem uma missão especial, que são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Olha a referência que é. Né? É então, a responsabilidade. Exatamente. Para quem acha que, né, flores, né, tudo são flores. Não, meu querido, não é bem assim. É responsa. É responsa. Agora, vamos e venhamos. Não é terror. Não é nenhum terror. Pelo contrário, é um instrumento de trabalho. Tá, foi entregue na sua mão. O instrumento indica, né, lá, o uso que deve ser feito dele. Né? Tem uma enxada na mão, a enxada serve para quê? Para voar com ela? Não, né? Cavar terra? É isso. Então, a mediunidade serve para ser usada para que o médium seja, de fato, intermediário entre esses planos dimensionais. Né? O plano espiritual, como você bem disse, não é outro lugar senão aqui, por exemplo. Né? Espíritos há em todos os lugares, né? A depender da sua faixa vibratória, aí vai mudando, né? Da afinidade e sintonia. Mas, de fato, mediunidade nada mais é que um instrumento, é um dom e uma responsabilidade, porque tem que ser usado. Né? Um instrumento que não é usado enferruja. Com responsabilidade. Enferruja, estraga, aí começa a dar trabalho, começa a ficar pior do que, né? É uma coisa que vira um peso. Esse utilizado de maneira inadequada, né? Transviada, como você bem disse, pode ser retirado, pode ser suspensa, mediunidade, né? Para ver se o sujeito aprende aí, né? Que o caminho é bem esse, utilizar a mediunidade para ganhos pessoais, por exemplo. Né? Não é essa, nunca foi nem vai ser a finalidade de uma mediunidade, né? Da mediunidade. Ganho pessoal nunca será. Aí é só para a coletividade. Eu tenho pessoas conhecidas, inclusive, bem próximas, que tiveram algumas mediunidades retiradas ao longo da vida, por falta de uso. Falta de uso. Tinha uma missão X, né? Por exemplo, com uma visão. Via, né? Via e tudo, e era para usar isso para ajudar as pessoas, para alertar, para instruir, né? E como não usa, a espiritualidade vai lá e tesoura, corta. Então, e não vai receber salário também. Isso, então você não precisa ver, né? Você não quer ajudar as pessoas com o que você está vendo, então você não precisa ver. Só para você saber qual o sentido da mensagem chegar e parar e ficar quietinha com você. Não é segredo, é para ser dita, né? Tá demitido. Se você está gordo, tá demitido, tá cortado. Dessa função. Mas a gente tem outras medidas, mas à medida que a gente não usa para o bem do próximo, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução também, não faz sentido. Então, para de ter a influência dos bons espíritos. Porque eles estão ao nosso redor à medida que a gente se aplica, né?
Nós sabemos que para uma equipe espiritual confiar num médium leva cerca de 10 anos de trabalho. De trabalho ininterrupto. Tem já 2 anos que eu trabalho. Ok, continue, porque falta 8 para você ganhar o status de médium confiável. Médium, né? Que tá ok. Então, ISO continue 9002 de mediunidade, começando Sim. a ser confiável ali. Depois que você passar desses 10 anos de trabalho, talvez, quem sabe, até mude o seu trabalho, até mude a forma como eles se comunicam com você, porque aí eles vão confiar no seu trabalho. Isso, porque a quem então, não assim, Oi? Aquele que tem lhe se dará, melhor dizendo, né? Eu comecei errado. Aquele que tem lhe se dará mais ainda, né? Se lhe dará mais ainda, e o que não tem, até o que acha que tem, será retirado. Aqui, ó, contexto. De novo, né? Exatamente. Mais um. Parábola dos talentos de novo. Né? A Gláucia, ó, colocou, lembrei do Divaldo com as psicografias. Pois é, ele psicografou, dava lá com a montanha. Agora queima. É mesmo. Como assim? Que isso? Queime. Isso era só o teste, isso era só o treino. Todo dia às 11 horas. Todo dia às 11 horas. Sem sábado, sem domingo, sem feriado. Ou ele tinha, porque eu não percebi, eu acho que ele não tinha. Nada. Queima tudo, porque isso aí era só gastar umas folhinhas e umas canetinhas. Joana de Anjos, né? Então, o trabalho exige seriedade, exige disciplina, exige responsabilidade para que ele seja realmente valorizado, né? E aí eu fico me perguntando o que o pessoal que sabe que precisa trabalhar está fazendo sem trabalhar. Me dá taquicardia de pensar que falta, né? Que eu preciso trabalhar muitos anos ainda. Imagina quem ainda nem começou. Ai, parece que fica longo a estrada. É aquela coisa, né? Com medo. Não, eu tenho medo. Porque é muita responsabilidade, né? Medo de desenvolver a mediunidade. Olha, né? Como eu falei, eu tenho mais medo desses maus espíritos aqui que eu vou ficar à mercê. Eu tenho muito mais medo deles, porque eles eu não vejo, sabe? E eles são muito espertos. E se eu ficar sem trabalhar, olha, tá bem explícito aqui. Tornarem-se a presa dos maus espíritos. Tá tão, assim, claro, né? Eu tenho mais medo dos maus espíritos do que de trabalhar muito com responsabilidade. E tem um detalhe muito interessante. 2 coisas, né? Primeiro, lembrar que uma vez, acho que eu já contei isso aqui, que um amigo meu falou exatamente isso, um amigo, gente fina demais, ele estava um pouco temeroso em relação a isso. Eu falei, olha, exatamente essa pergunta que ele fez, essa colocação que ele fez, não sei, cara, é muita responsabilidade. Eu falei, olha, a responsabilidade está aí. Falta agora trabalhar. Nossa, agora você pesou na minha mente. Tá? Falei, não é bem assim não. E a segunda eu esqueci. O que eu ia falar. Fugiu. Esqueci o que eu ia falar. Já sei, lembrei. Que, apesar da responsabilidade, né, quase, né, me auxiliaram. Apesar da responsabilidade, é o seguinte. Deus isso o Haroldo até fala na palestra que eu comentei mais cedo. Ele fala que Deus não é Deus de soma, igual a gente, né? Pega uma coisa, soma aqui e tal. Deus é de multiplicação. Então, o bem que a gente faz, ele é multiplicado em nosso próprio favor. Multiplicado. Né? Então, muita responsabilidade. Ok, mas as bênçãos que você vai receber são muito maiores. Centuplicado, se brincar. 100 vezes aquilo lá. Né? Então, o bem não é só ser o advogado em toda parte. Ele vai trazer aí frutos em benefício seu mesmo. O espírito, né? Proteção, etc. Né? Instrução. Então, né? Não há por que ter tanto medo, não. O apoio e o retorno, ele é garantido. Ó, que beleza, é um investimento de retorno garantido, hein? Garantido, sem propaganda enganosa. Né? E sem propaganda enganosa. Esse é conservador, é baixo risco, né? Na verdade é risco, né? Risco nenhum, né? Espiritual. Zero. Talvez corporal um pouquinho, né? Alguma coisinha, mas espiritualmente falando, zero risco. Zero. Só benefício. A proposta é boa, né?
Porque Proposta é assim, boa. gente, Fica o merchan, eu fica o vou. merchan. Hashtag É, fica o ué. merchan. Eu prefiro a cruz ou a espada? Pô, a fogueira ou. Porque os maus espíritos, sei lá, né? Sei lá, né? O que, que vai ser disso? O que, que vai ser de mim com esses maus espíritos? Então, pra quê, né, sofrer? Eu falo para algumas pessoas que, gente, é muito mais sofrido ficar negando ou ficar adiando do que ir. Quando a gente vai, as coisas fluem de uma maneira tão maravilhosa que a gente fala, como é que eu não fiz isso antes? É Por que que eu não verdade. comecei antes, É verdade. né? Porque não é que a vida fica mais fácil, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu até brinquei hoje que eu tenho um caminhão de problema, né? De coisas para resolver. Tenho! E assim, mas só que a forma, né, de eu perceber esses problemas, de sentir, de vivenciar eles. As intuições que vêm para a solução deles é um caminhão de intuição. Nossa, faz isso, faz aquilo, tem aquela outra parte. Você já pensou? Parece até que tem um monte de pessoa falando ao mesmo tempo na minha cabeça. Eu falo, nossa, quanta ideia! Para a gente solucionar problemas. Então, assim, é tão mais gostoso viver com parcerias fortes, com pessoas do nosso lado protegendo a gente, do que o contrário, né? Porque é isso que a gente ganha, são parceiros de trabalho. Eles precisam do nosso organismo físico para a instrução chegar mais rápida e nós precisamos da proteção. Então, os dois ganham, os dois lados ganham, é por isso que é uma parceria, né? E todo mundo feliz. Então, assim, eu prefiro essa parceria do que ficar, sei lá, jogada por aí, não sei o que vai acontecer, né? Ai, ai, bom, acho que por hoje é isso, né, Di? Com certeza. Com certeza. Então já aproveito para agradecer todo mundo, né, pela companhia até agora, né? Desejar uma boa noite a todos, né? Todos com Deus, todos fiquemos todos com Deus, né? Tenhamos aí uma boa noite de sono, tranquila. E então até a próxima, né? Aquele abraço. Obrigado, Até. gente. Fiquem com Deus, bom fim de semana a todos. E terça-feira tem mais live. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Di. Tchau, tchau. Com Deus.